Ah, tranquilo. Fala, fala, Ó, amigo, tudo bom? A Christian falou que agora a tela dividiu. Tudo bom, cara, tudo ótimo. Que Bom bom, ter que cara. bater nesse papo aí. Tá Ah, cheio, tá então cheio. ficando velho mesmo, hein? Tem que botar o óculosinho pra enxergar, tá difícil, cara. Ah, eu vejo, só não vejo o que tá escrito. Não consigo Não, ler eu porra também. nenhuma. Eu vejo meio embaçado, mas se precisar ler alguma coisa aqui, tô com as questões aqui no computador, já não consigo enxergar mais. Ó, tá cheio de físico aí pra falar mal da gente, ó. Show de bola! Tem professor de geografia também, ó. Acabei de ver o Samir entrando aí, ó. Esse pessoal de geografia, tu sabe que eles são recalcados, né, cara? Eles adoram física. É um bando de gente tá sem o que fazer, resolveu vir aqui zoar a gente. Você falou, você já viu? Aí eles vão para geografia física, né? Eles adoram. Aí de vez em quando convida a gente para dar uma aula. Né? Pô, Sandro, vamos dar uma aula junto aí, física com geografia. Aí a gente tem que explicar para eles como é que funciona vulcanismo, velocidade média de placa tectônica. Cara, eu não Aí sei até o nada de Bicudo tá geografia. aí, ó. Um abraço pro Bicudo de matemática aí. Beijo! Valeu, Cara, valeu. eu de geografia não entendo nada, amigo. Geografia eu sou Eu muito também ruim. não. Eu lembro muito bem de uma palavra chamada intemperismo. Ih, caraca. Não, Lixiviação e intemperismo. mas eu sou do tempo que a gente tinha que decorar as coisas. Aí Ah, tinha eu que decorar também. assim, capitais da África. Aí vinha lá, Costa do Marfim, Alto Volta, Togo, Benin, Niger, Nigéria. Capitais, Abidjan, Ouagadougou, Accra, Lomé, Porto Novo, Niamey, Lagos. É, mas ouve essa agora. Área do território brasileiro, 8.511.965 quilômetros quadrados. Isso só serve para ajudar a gente a fazer os problemas de ordem de De grandeza. ordem de grandeza, né? Quando o Ah, aluno pergunta, é, Sandro, como é que você sabe isso? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, vocês não conhecem? Não sabem qual é a área do território brasileiro? 8.511.965 quilômetros quadrados? a gente adora decorar as coisas inúteis, né, bicho? Pois é, cara. Acho que foi por isso que nós viramos pessoa de física. Com certeza, com certeza. Ah, só, o Oi. pessoal que tá vendo aí, ó, eu chamei o Sandro, né, porque o Sandro trabalhou com o Enem muito tempo aí, né, e aí eu queria que ele pontuasse algumas coisas pra gente, pro pessoal que tá assistindo aí, o que que ele acha, o que que acha do Enem, quais são as piores questões e as melhores questões. É lógico que o Joca tem as dele, a Balada tem os dele, né, Christian, É essa verdade, galera é. aí tem as suas. De repente vai até calhar alguma com a nossa, né? Aquilo que a gente Sim, é comentou antes, verdade. né? Você gosta daquela questão que eu acho ruim. Então, assim, É. é uma visão diferente da gente, né? Mas, assim, Sim, então sim. a gente vai tentar passar aí ao longo dos anos, para quem não sabe, o Enem de 2009 para frente, na verdade ele de 98, mas a partir de 2009 que a gente começou a fazer valer de verdade, né? Então a gente vai fazer uma análise aí de algumas questões que a gente acha boas e algumas questões que a gente acha ruins. Essas questões, se você depois quiser pegar, eu botei lá no meu site, alfredosoto.com.br, tá tudo lá, é só você ir lá e pegar, entendeu? Tá lá a questão com gabarito. E eu vou ver se eu consigo gravar essa bosta dessa live para botar em algum lugar, né? Eu não consigo, na última vez eu não consegui, vou tentar de novo, né? Eu sofro com esse negócio de Instagram, né? É, Mas, deve ter algum botãozinho aí pra você gravar isso aí. cara, eu sou muito. Você não conseguia virar a câmera, Sandro? Porra! Eu acho que você tinha que liberar pra eu virar a câmera, hein? Tinha nada, né? Eu já tinha mexido nada aqui. Vamos começar pelas boas ou pelas ruins? Ah, eu acho que. Vamos começar por uma boa aí, ó. Escolhe uma boa aí e mostra pro pessoal. Você imprimiu pra mostrar aí? Vou imprimir. Não sei se vai dar para ver direito, mas vou mostrar aqui, galera. Tá legal? Sim. Ó, Mas eu vou. a galera pode também, quem estiver perto do computador, alguma coisa, aí pode até dar uma procurada, né? Com certeza. Vamos lá. Ó, a primeira questão que a gente separou, que a gente gosta, né? É essa aqui, ó. É. Ó. Isso, isso. Pela foto a galera já vai lembrar, né? A questão fala, a característica que permite identificar o planeta do céu, o movimento relativo das estrelas. Na verdade, é uma questão que fala do movimento que você tem de Marte, né? Ou seja, o Isso. movimento que o céu de Marte faz, que é diferente. E aí, eu gosto muito dessa questão, por quê, né? Que, por exemplo, quando você fala para o aluno assim, as estrelas estão fixas, né? E os planetas, eles se mexem.
Eles não entendem isso. Não sei se vocês concordam comigo, né? Mas eu acho que ninguém entende esse negócio a estrela tá fixa, né, cara? Então, na verdade, o nosso céu, ele anda como um todo. E aí o nosso planetinha vai cruzar ali, né? E aí, pô, Mercúrio cruza, né? Vênus cruza. Mas aí quando vem Marte, faz esse desenho. Então, eu gosto dela porque, primeiro, ela remonta a um assunto assim que as pessoas não dão muita atenção, né? A gente não dá muita atenção. Dá para você falar um monte de coisa a respeito de heliocentrismo e geocentrismo, Sim, sim. né? E é um texto muito legal. Esses dados aí foram colhidos pelo Tycho Brahe com precisão, né? E o Kepler que conseguiu fazer essa interpretação belíssima que a gente usa até hoje aí. O Tycho Brahe que só fazia medir as coisas e orgia. E morreu, dizem que ele morreu afogado no prato de sopa, né? Não sei se é verdade. O Carl Sagan fala isso. Tem duas histórias da morte dele, né? Tem a história essa, né? Que ele bebe demais e não consegue, acaba morrendo ali mesmo. E depois saiu uma segunda história dizendo que o Kepler teria envenenado ele, porque exumaram o corpo do Tycho Brahe e acharam a quantidade de mercúrio muito grande. Né? E aí estavam dizendo que ele teria envenenado. Eu acho esquisito. Eu acho que ia ser uma grande decepção para mim se eu descobrisse isso. Eu prefiro nem descobrir, porque eu gosto muito do Kepler. Agora, no próprio episódio da série Cosmos, né, antiga, a Harmonia dos Mundos, né? Agora eu acho que é o número 4. O Carl Sagan mostra essa simulação. É muito legal ele mostrando a simulação, mostrando a diferença do movimento aparente de Marte em relação ao sistema heliocêntrico e geocêntrico, né? É uma simulação muito bacana que mostra justamente isso. Eu não sei se a gente consegue depois achar um link. Achar o link a gente bota junto. Sim, eu tenho. Dá para colocar o link. No YouTube tem esse episódio. Você me manda que eu boto lá no site. É um dos melhores episódios. Chama-se Harmonia dos Mundos. Ele é muito bom. E o legal dessa questão é que ele não precisa saber grandes coisas. Assim. Se ele ler uma lida legal no exercício, ele vai entender que a Terra está mais perto, está girando mais depressa. É bem bacana isso. Eu acho que o cara que fez essa questão, ele preparou também uma armadilha aí para um distrator, né? Quando ele coloca lá em cima, quando ele começa lá, a característica que permite identificar um planeta no céu é o seu movimento relativo às estrelas fixas, né? Isso aí pode chamar atenção para algum aluno que está meio desfocado da realidade, por exemplo, para a letra B, né? A letra B é um distrator para essa informação, olha lá. A presença de outras estrelas, né? Como se fossem essas estrelas fixas, poderia desviar a trajetória fazendo esse movimento aparente aí. Então é legal como é que é interessante, como é que algumas informações do texto base, elas servem às vezes até para preparar uma armadilha, né? Ou não, para você construir um distrator para o aluno, que é um bom distrator, né? Que nem deveria ter armadilha, né? Nem deveria ter armadilha, né? Essas armadilhas mas o cara usa. O problema é, quando você vai montar esses malditos distratores, é muito complicado. Você montar o texto base e a pergunta é ótimo, né? Para quem não sabe aí o que é distrator são as opções, tá? São as opções, isso. As opções são os distratores. Quando você vai montar uma prova, né? Muito boa, mas essa questão é muito boa. Muito bonita ela. E é uma questão que eu percebi, Alfredo, não sei se você... Eu lembro bem, no dia seguinte, os comentários, né? E quando a gente está trabalhando, às vezes, resolvendo essa prova, eu gosto muito dessa prova de 2012, tem umas questões muito bacanas. Os alunos têm muita dificuldade de entender isso aqui, e eu acho que é porque quando a gente trabalha a gravitação, infelizmente, às vezes na correria, tem que dar rápido para fechar o conteúdo, às vezes no final do ano, a gente trabalha gravitação, lei da gravitação, aqueles problemas de gravidade, velocidade orbital, passa para a lei de Kepler, mas não faz uma abordagem histórica. Eu acho que quando você faz uma abordagem histórica, né, essa questão fica é mais fácil do aluno entender, né? Essa coisa do referencial, acho que é bacana isso. A gente até tenta fazer abordagem histórica, né, Sandro? Mas às vezes o tempo é curto, né? A galera, dependendo, passa por cima direto. Pois é, por isso que às vezes é legal, por exemplo, passar um vídeo, né? Esse episódio da série Cosmos, ele é muito legal, porque ele é rapidinho, 40 minutos, e ele mostra toda essa trajetória do Tycho Brahe e do Kepler. Bacana. Maneiro, bacana. Vamos ver outra? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver outra da boa. A gente pegou outra agora de 2012. Essa não tem imagem, né? Fala da eficiência, né? Aumentar a eficiência na queima de combustível de motores a combustão e reduzir suas emissões poluentes são a meta de qualquer fabricante de motores. Também o foco de uma pesquisa brasileira que envolve experimentos com plasma. O quarto estado da matéria está presente no processo de ignição. A interação da faísca emitida pela vela
gera o plasma que provoca a explosão liberadora. É um texto base, né, que fala sobre energia, etc. Aí a pergunta vem, no entanto, a busca da eficiência referenciada no texto tem um fator limitante. Ou seja, a pergunta quer saber, na verdade, qual é o fator limitante para a eficiência. Fala aí por que você gosta dela. Eu sei por que você gosta, mas tu Olha, eu gosto de trabalhar essa questão com o aluno, por quê? Bom, primeiro eu chamo a atenção para o fato dela estar... que às vezes o aluno lê, não olha a referência da questão e não vê que a questão está adaptada. Então eu gosto de chamar a atenção para isso. Gente, essa questão, ela foi adaptada. Ela foi tirada do site Inovações Tecnológicas, que está aí na referência, que se você começar a olhar as questões do Enem, você vai ver que tem muitos itens que saem desse site, porque é um site que tem uma boa credibilidade, você não vai sair pegando texto base de blog, né? E aí, geralmente, quando você vai preparar um item, né, você adapta ele, ninguém faz adaptação no início do item, nem no meio. Geralmente a adaptação é no final para você ajustar alguma coisa para o aluno conseguir entender o que você está planejando com a situação problema, né? E você vê que quando ele faz a pergunta, o comando, ele te dá a resposta do problema, né? Quando ele diz lá, no entanto, a busca da eficiência referenciada no texto apresenta como fator limitante. Quer dizer, se você lê isso aqui, você já sabe qual é a resposta do problema. Então, repara que lá em cima, quando ele começa o problema assim, aumentar a eficiência na queima de combustível, o legal é o seguinte, eu fui lá olhar a referência dessa questão, original. Olha o que está escrito no original. Eu entrei lá no Inovações Tecnológicas, está escrito assim, ó, aumentar a economia no consumo de combustível. No original está escrito isso. Só que se ele coloca no texto base isso, aumentar a economia do consumo, ele não ia cair no que ele precisava, que era a segunda lei da termodinâmica. Ou seja, o cara pegou o texto e fez a adaptação para a resposta ficar do jeito que ele queria, entendeu? Então eu gosto de chamar a atenção do aluno para mostrar isso, como que ele pega o texto, ele faz a adaptação de maneira que os distratores apareçam para ele. Então lê com atenção e às vezes no próprio texto está a resposta do problema. Às vezes no início, às vezes no fim. Lê uma coisa que eu sempre digo para o meu aluno, gente, você tem que ler a referência. Às vezes na própria referência tem uma dica. Então a galera que está aí, que vai fazer Enem esse ano, continua lá, ó, vai lá e coloca o seu e-mail no Inovações Tecnológicas, e dá uma porque olhada pode sair lá. um texto e dá uma olhada, porque tem texto lá antigo, tem texto 2015, 2016, 2017. Aquela questão do Júpiter, né, que eu não gosto dela, né, ela é da inovação tecnológica. Eu fui também ler, se você ler o texto direito, não tem pergunta, porque o texto é autoexplicativo, né? Mas é verdade. Mas é outra... Aquela ali eu acho interessante, porque no texto eu acho que ele também dá dica da resposta. Também. Ele mudou, porque na verdade eles nem sabiam ainda por que tinha desaparecido aquela mancha, né? Essa daí, ó. É verdade. Se você for procurar na internet, eles não sabem a explicação. Ela é muito ruim, essa questão, essa faz parte das ruins, né? Porque exatamente isso. Ninguém sabia direito o que era. Os alunos não entendem que aquilo não é que o planeta ele é gasoso, né? Mas o gás está fora, né? Porque tem aluno que pergunta assim, pô, mas ele é gasoso, como é que ele é planeta? Porque o gás não vai embora. Quer dizer, o cara acha que é gás inteiro, não tem nada, não tem rocha, só tem gás. Então, assim, são muitas dúvidas que surgem porque o cara extirpou o texto para fazer a pergunta e aí ficou sem nexo, né? Quer dizer, e outra coisa, ele dá uma rasteira na ciência, né? Porque ele aconchambra a solução ali, né? Ele dá uma rasteira. Embora essa rasteira que ele dá, quando eu faço essa questão, eu também digo para o aluno, eu botei nela aqui, ó, quer ver, ó? Como o gás está constantemente em movimento, o desaparecimento da faixa no planeta relaciona-se ao movimento das diversas camadas de nuvens em sua atmosfera. Ele acabou de falar a resposta. Ele falou que a resposta do desaparecimento está na camada de nuvem. Então o cara não vai marcar no formato da camada gasosa, nem da composição química, no campo gravitacional. Então, por eliminação, mas é uma questão que eu concordo com você. Eu concordo com você que ela é muito ruim porque o cara dá uma rasteira na ciência porque não tinha nem resposta disso ainda. E nem sei se ele já sabe, isso já tem tanto tempo, eu nem pesquisei depois. Voltando para aquela tua questão,
o legal Boa. daquela questão também, da lei da termodinâmica, é que segundo Sim. a lei da termodinâmica também é um negócio que as pessoas não colocam em lugar nenhum, né? Tem Não, muita escola que nem fala, mas mesmo o Pedro II a gente quase não fala nem disso, fala. segundo a lei. Lá no É Pedro II, verdade. às vezes a gente fala, às vezes não fala, depende do ano. É. É bem legal. E o mais divertido dessa lei é você pegar esse pessoal que faz moto perpétuo na internet, já viu? Tem uns vídeos muito legais na internet, moto perpétuo. Tem competição, né? O FRJ participa da competição de moto perpétuo. Ah, é? Participa. Já conseguiu Porque fazer na verdade, o que que acontece? Tem uma série de regras, e Aham. claro, não é um moto perpétuo, mas o objetivo é ficar durante um ΔT maior funcionando, né? Quer dizer, Se reduzir o ficasse pra máximo sempre, possível. ficasse pra É. sempre. Pô, aí era Nobel para o FRJ. Agora, o legal é. O FRJ não conseguiu, mas o Zezinho lá da esquina fez um que vira pra sempre. Agora, sabe qual é o problema que eu acho da segunda lei da termodinâmica? Ah, Eu acho que o bacana da segunda lei da termodinâmica para trabalhar com o aluno é você trabalhar a parte qualitativa, discutir seta do tempo, discutir entropia, né? Quer dizer, por que que a gente lembra do passado, mas não lembra do futuro, né? Quer dizer, uma discussão até filosófica para você levar para a sala de aula. Então, discutir esse tipo de coisa com o aluno, né, e falar do funcionamento de uma máquina térmica, sem se aprofundar muito naquelas questões pesadas lá de IMITA, cara, eu acho que é um trabalho super agradável, né? Até porque a segunda grande unificação que a física teve, né, uma das duas grandes unificações foi a termodinâmica, cara. A termologia com a mecânica. Então, deixar de falar nisso, eu acho que é muito perigoso para o aluno. É um passo importante para a ciência que as pessoas não entendem, né? Essa junção, a Exatamente. junção das leis de Maxwell, como é que aquilo era muito diferente na hora, né? Falar nisso, vou dar uma dica agora para a galera. A sexta-feira passada, no Amazon Prime, entrou o filme A Batalha das Correntes. Né? É um filme sensacional, justamente que mostra um pouco dessa discussão e da briga na época do Tesla com Edison, né? É um filme assim que tem uma abordagem CTS, política, econômica sensacional. Vale a pena assistir. Eu acho que já está no YouTube liberado também. Não sei, vou ver. Vamos seguir, senão a gente consegue falar. Bota outra aí. Bota aí. Para quem chegou agora, a gente está falando das boas questões, tá? Isso. E essa eu gosto muito dela. É aquela questão do paraquedista, que o cara salta, né? E aí ele vai entrar na velocidade limite, depois ele abre o paraquedas e vai frear. E aí ele pede qual é o gráfico que representa a força resultante. Eu gosto muito dela também. Mas fala você. Eu também gosto. Não, na verdade o quê? Mexe com aquela mudança de paradigma de Aristóteles, né, para Galileu, para Newton, essa coisa do aluno achar que está caindo, a força resultante tem que estar para baixo, né? Hoje mesmo eu estava dando uma aula de inércia de manhã, e aí o problema do paraquedista, quando ele atinge a velocidade limite, quando ele atinge a velocidade terminal, é muito difícil para o aluno entender que, cara, ele está caindo, como assim? A força resultante é zero, como assim não tem aceleração, né? É muito complicado para ele aceitar, e eu concordo, porque eu demorei muito tempo para entender isso como uma verdade na minha vida, que o objeto pode estar se movendo sem ter nenhuma força atuando nele, entendeu? Então, durante muito tempo, nós pensávamos como Aristóteles, então é natural. Então, essa questão é uma questão que eu acho que a gente pode explorar muito isso com o aluno, quer dizer, eu geralmente faço isso, acho que você também, coloca no quadro as várias posições e vai mostrando, força que está atuando aqui, mostrando a força de resistência do ar aumentando, entrando em equilíbrio com o peso. Aqui você pode explorar as duas situações, né, de resultante zero, quando ele tem a velocidade lá de, sei lá, 50 metros por segundo e 5 metros por segundo. Eu acho que essa questão é de uma beleza e tem a interpretação gráfica, que eu acho essencial, né? Além da dinâmica do problema. Se o aluno percebe ali o que é, ele vai pelo gráfico eliminando. Eu estou ficando com a resultante menor, eu vou eliminando. Então, assim, a dificuldade dela nem é muito grande, né? Ela consegue chegar lá. Mas essa discussão na sala é muito legal. Isso da gente falar que a aceleração vai ficando menor, né? Que o cara vai aumentar cada vez menos. Isso é algo que eles não entendem, né? Como é que o cara vai aumentar cada vez menos? Aí eu falo assim, pô, eu te dou 10 reais, mais 10 reais, mais 10 reais. Você tá ficando mais rico ou mais pobre? O cara, mais rico. Agora eu te dou 10, agora eu te dou 8, agora eu te dou 6. Você tá ficando mais rico?
Aí ele, toma, você tá ficando cada vez menos mais rico, né? Assim, eles ficam muito doidos com isso, é muito legal. E outra coisa, Alfredo, olha o enunciado dessa questão, cara. É um enunciado limpo. É, Entendeu? Não é muito longo, não enfeita nada. No início ele fala que não tem vento para evitar problema, entendeu? Então acho um enunciado muito limpo, uma questão muito tranquila que vai privilegiar o aluno que já estudou essa situação. Ele vai relacionar o que ele viu com os gráficos e eu acho que pode acertar. É uma é, questão muito boa. não tem conta, não tem nada, é bem legal, muito Nada. legal. É. Eu Vamos gosto muito fazer, dessas questões de análise. Vai lá. vou fazer aquela que tu gosta, que eu não gosto. Legal, legal. Boa, boa. Quando, Essa é eu do dava, vaso sanitário. essa questão de 2011, né, gente? A questão do vaso É. sanitário de 2011. É engraçado que sempre que a gente fala de hidrostática, né? Aí eu acabo falando de vaso, de cocô e outras coisas mais, né? Acabo enveredando. Aí uma vez, isso tem tempo pra caramba, né? Que eu sou velho. Aí alguém falou assim, pô, professor, mas nunca vai cair vaso sanitário, não sei o que lá. Aí eu arrumei uma questão, acho que do Mackenzie, um negócio assim, lá do fim do mundo que tinha. Aí trouxe pra ele, ó, tá aqui, caiu o vaso, não sei o que, nessa questão. Cara, nesse ano que ele falou isso, caiu o vaso no Enem. Aí o Foi que, que muito os alunos engraçado. fazem? O que, que os alunos falam, Alfredo? Foi você que fez essa, né, É, professor? como se a gente... É. Mas eu não Mas fazia olha questão, só, não. às vezes quando eu estou começando a trabalhar Enem com os alunos, essa é uma questão que eu gosto muito de colocar para discutir com eles um item do Enem, do INEP. Você vê essa Aham. questão aqui, embora ela tenha uma física que é relativamente superficial, a física envolvida aqui é uma física superficial. Estive, não precisa ter muito volume de água, o importante é a altura, porque a altura vai Aham. gerar a pressão necessária para jogar o cocô fora. Você deu um trava aí. Não pagou a internet, Sandro? Ou é o meu? A lei de Fourier foi desse ano. Voltou? Foi. Voltar, acho que voltou. Tá me ouvindo? Tô. Legal. Porque repara uma coisa nessa questão, Alfredo. Ele fala que ele está substituindo aquelas válvulas tradicionais, por exemplo, aquela que tinha na parede antigamente, que se apertava, Aham. descia água pra caramba, por essa daqui. Aí ele fala assim, praticamente no final do texto base. Em relação às válvulas de descarga, este tipo de sistema proporciona maior economia de água. O aluno precisa aprender a ler o problema com atenção. Isso que eu sempre chamo atenção. Aham. Em relação às válvulas de descarga, esse tipo de sistema proporciona maior economia de água. Aí vamos lá. A característica de funcionamento que garante essa economia é devida. Letra A. A altura do sifão de água. Gente, o sifão está no O sifão vaso. tá dentro do vaso. O cara não pode marcar isso. Você está entendendo? O volume de tanque, da água no tanque, isso pode ser. A altura do nível de água no vaso. Não, está no vaso. O Não tá diâmetro na... do distribuidor está no vaso. A eficiência da válvula de enchimento, isso não vai fazer diferença. Ou seja, o aluno que tem bom senso e que lê com cuidado o problema, ele percebe. Quer dizer, um cara que não tem conexão nenhuma com a física, ele vai acertar esse problema. Porque tem a ver com o cotidiano dele, ele sabe o que é o vaso, sabe o que é a caixa. Ou seja, é legal discutir esse tipo de situação com o aluno, para ele ficar calmo, tranquilo e ler com atenção, porque tem muito item que nem esse. Você não precisa de nenhuma física sofisticada para resolver. É uma leitura É. cuidadosa do problema. O que eu não gosto dela, que eu acho ruim, é que por exemplo, ela fala assim, um tipo de vaso que vem substituindo as válvulas de descarga. Quer dizer, o cara meio que tinha que entender o que era a válvula antiga, né, Sandrinho? Tipo assim, o que ele tá falando é, a válvula antiga é aquela que tu apertava a mão na... E a água ia toda embora para sempre, você acabava com a caixa d'água, né? E essa não, Até você vai ter pedaços de água. Até porque isso que você falou é importantíssimo, tá? Porque aqui para o Sudeste, no Sul, a gente ainda conhece isso, mas Norte e Nordeste tem uma galera que não viu nem a outra, não sabe nem o que é uma descarga. Pois é. Então isso é um problema, né? Eu lembro bem que uma vez eu tinha preparado um item maravilhoso daquele momento do filme Vingadores 1, quando o Hulk, a porradaria estava comendo em Nova York, aí o Hulk chegava sem o Banner, né, na motinha assim, e aí o pessoal falava com ele, cara, acho que é hora de agora você virar o Hulk, né? Ficar nervoso. Aí ele vira e dá aquela acelerada, enquanto ele está acelerando, ele se transforma do Hulk. Você lembra dessa cena? Sei qual é. Eu transformei essa cena Eu num estou problema sempre de nervoso. impulso.
Isso, eu transformei essa cena num problema de impulso. Cara, tive assim uma dor de cabeça, mas sabe um filho? Aham. Aí o item foi recusado. Por que que o item foi recusado? Porque eu Que dei não é, mole. era barrista. Nem todo Conhece o mundo Hulk. conhece o Hulk. Quem é o Hulk? Você está Aham. entendendo? Ou seja, perdi o item por falta de cuidado na hora de explicar o que você está falando. Quando você fala em vaso sanitário e nessas válvulas de enchimento, muita gente não conhece Não isso. conhece o anterior que ele está É. falando, né? Só tá Sim, conhecendo aquele visual. perfeito, perfeito. Vamos ver outro, pra gente ver os ruins. Vamos lá. Ó, Agora você está na ruína. Não, essa é boa, né? essa é boa ainda. É, essa é muito boa. Eu gosto também. Essa é aquela, eu gosto dela, né? Não por ser um efeito assim da difração, né? Para quem não lembra, Sim, difração, quando você contorna o obstáculo e tal, mas é porque ele não obriga o aluno a lembrar o nome do que é. Quer dizer, é. qual é o nome da difração? Qual é o nome da interferência? Pô, se o cara sabe o que faz a difração, ele não precisa saber o nome, né? Então eu acho muito legal isso, porque ela mostra um fenômeno e pede, pô, esse fenômeno que está acontecendo é igual a qual outro fenômeno desse daqui? Aí ele fala, né? Perfeito. A esconder atrás do muro, que é a resposta, ao gritar no É. desfiladeiro, que é o eco. Então, assim, eu Uhum. acho que ele faz uma visão bem ampla dos fenômenos ondulatórios, né? E sem Sim. você ter que decorar. Eu acho muito legal essa questão. Eu concordo com você. O enunciado também, o texto muito limpo. Ele É. foi muito feliz na escolha da imagem também, imagem perfeita, né? Mostrando aí a Aham. redução da fenda. E é isso que você falou, né? Ele olha o que está acontecendo em cima, quer dizer, percebe que antes a luz estava atingindo um ponto, agora ela está atingindo outros, e aí ele tenta relacionar com a situação do cotidiano dele. Concordo com você que essa questão é muito, muito boa, e é o que você disse, né? O aluno pode nunca ter estudado de fração e acertar esse problema. Pois Isso é. é É importante. muito Legal, bacana. legal. Ó, eu vou encerrar a boa só com uma aqui para mostrar uma referência. Ó. Questão de 2013. Opa, legal. Eu queria falar dessa questão, por exemplo, se você pegar o livro do Hewitt, Física Conceitual, tem várias Isso é versões, né? Essa é uma conceitual. delas. Se Aham, você olhar aqui, ó, é. é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, para o aluno do Ah. ensino médio, né, o Hewitt é um bom investimento em física. Se você quiser gastar um Sim, sim. dinheirinho aí, eu sempre recomendo aí. Agora, olha só, eu Ah, confesso para você, esse experimento é legal porque a gente às vezes até faz ele, né? Vai para o pátio, aham. leva água, bota a garrafa pintada de branco, de preta, né? Mas eu confesso com você que às vezes eu tenho problema na hora que eu estou resolvendo essa questão na sala, por causa da pergunta, quando ele fala essa Do. taxa de variação da temperatura. Nunca Aham. aconteceu isso contigo, não? A taxa de variação da temperatura da garrafa preta em comparação. Essa é a taxa de variação da temperatura. Alguns Aham. alunos ficam incomodados com isso e tentam relacionar isso com delta T, com tempo, entendeu? Não sei Não, se isso você nunca me. já. Não, É, não. Eu costumo falar sempre a história da antena, né? Que assim, se a antena é uma boa receptora, ela é uma boa emissora, né? Então, para dar essa aham, ideia de, então, se eu esquento fácil, se eu esfrio fácil, esse tipo de coisa que eu faço, assim. Vamos ver o ruim, senão legal, a gente legal. não vai dar tempo. Vai As lá para ruins. ruim. Vamos ver o pessoal da física aí se concorda com a gente, quem estiver assistindo aí ainda, hein? A balada, Joquinha, Christian. Ó, primeira ruim, Nossa, eu do odeio essa estilingue. questão. O garoto foi à loja comprar um estilingue e comprou dois modelos, um de borracha dura e um de borracha mole. O garoto É. concluiu que o mais adequado seria de maior alcance horizontal. Sabe-se que a constante KD, qual a relação entre os alcances das molas Cara, eu acho Horrível. essa questão horror, horror. E sabe o que mais me irrita nessa questão? Ah, Porque quando você vai resolver, dá uma trabalheira danada. Faz conservação de energia, acha velocidade, vai para o lançamento oblíquo. Aí sempre tem um aluno miserável que diz, né? Ah, Sandro, eu não fiz nada disso, não. Eu fiz F igual a KX, deu o dobro, eu peguei, dividi e botei o gabarito. Alfredo, quando você pede para o aluno fazer essa questão em sala, quase todo mundo faz isso, acerta. né? É, Quase todo mundo acerta. É uma ruim. muito ruim, cara. Ela é. Entendeu? A maioria dos candidatos devem ter marcado 2 ou 1,5, eu te garanto isso. Ou 2 ou 1,5.
Entendeu? Deve estar tudo em cima disso. Então eu achei muito ruim. Confuso. O que acontecia, quando eu fui revisor lá, né? O que acontecia muito era isso, você pegava uma questão horrorosa assim, né? Aí tu vetava, tipo, pô, a questão não tá levando a nada, não tem uma pergunta simples, tarará. Aí o outro avaliador dava que a questão era maravilhosa, pô, a questão é ótima. Aí vai, passa, mas será né? que ele resolvia? Ah, não Porque sei. tem que resolver, né? Esse que é o problema. Porque o problema é consertar uma questão dessa dá mais trabalho, é melhor fazer uma outra. Aham. Ah, mas aí é aquela história, né? E a grana? O cara não É recebe. verdade. Aquele din-din, é Aí, verdade. gente, aí tu tinha a galera passando qualquer coisa. Ó, vamos ver Então, a outra aqui, ó. essa questão eu não gosto muito dela por isso. Muito matematizada, não está bem claro o que é para o aluno fazer. Mas, na dúvida, bota 2, né? É, Não lógico, sabe o que é, claro. bota 2, pô. Ué, quando eu estava fazendo prova múltipla escolha, eu fazia isso. Eu não sabia resolver, pegava um, dividia pelo outro, via se tinha resposta, ué. Às vezes dava Ou certo. multiplica, dá certo. É. Ó, Enem 2016. A usina de Essa Itaipu é uma das maiores hidrelétricas do mundo em geração de energia. Essa é O outra que me cálculo da incomoda um pouco potência também. teórica. Por quê? Fala aí. Cara, é uma contalhada danada. Olha só, olha as respostas e as opções. 1.18, 116.96. Não Zero. teve o cuidado de botar uma... Zero? Pô, zero é muito Não complicado, tem entendeu? algarismo significativo. Não tem Nossa, nada, ele né? chutou o balde para os algarismos significativos. Botava, transformava então pelo menos numa ordem de grandeza. Porque você tinha, sei lá, 10 a 0, 10 ao cubo, 10, entendeu? Eu achei muito ruim essa questão. Contas desnecessárias. É difícil o aluno fazer essa questão naquele tempinho que ele tem que fazer, de 4 minutos, entendeu? É. Embora não tenha que fazer grandes mudanças de unidade, quer dizer, só passar esse metro cúbico aqui para decímetro cúbico, mas, quer dizer, ele tem algum problema. E não é uma questão tão trivial. Concorda? Concordo. Quando o aluno já fez essa questão 2, 3, 4 vezes, já tem até a formulazinha pronta, ele faz rapidinho. Mas não é uma questão assim que valoriza o raciocínio na hora, o aluno não aprende nada lendo o texto. Eu acho Aí, muito ó, ruim esse. nossos amigos estão concordando, ó, todo mundo falando que é uma merda a questão. Ah, que bom, que bom. É, eu também acho muito ruim essa. Às vezes eu sou obrigado a esse fazer na negócio- sala porque o aluno quer. Esse negócio de Olha a fonte. uma usina passa para outra usina, para não sei o que lá, pra que isso, né, cara? Desnecessário. É. E outra coisa, né? Potência não aproveitada também. O cara no final ainda tem pegadinha, tem que dividir por 20, tem que subtrair, é muita coisa para fazer. E será que numa questão como essa, realmente a gente está testando só uma habilidade do candidato, gente? Pois é. Acho muito difícil. Qual é a pergunta que o exercício faz? Qual é a pergunta que a questão faz? O que você quer Pois saber é. ali? Difícil, né? Olha a quantidade de coisa que o aluno tem que fazer para chegar na resposta. É. Vamos ver outra aqui. Sim. Essa questão é aquela do decibel, e nem em 2016 também, né? Que você tem a resposta da frequência e a faixa de espectro, né? Aham. Não é essa? Fala. Eu acho essa questão ruim porque ela é quase uma questão de verdadeiro ou falso. Questão de verdadeiro ou falso é aquela que o cara tem que pegar as opções e ir, tipo, vendo se está certo ou se está errado, né? Uhum. Quer dizer, essa questão aqui, por exemplo, se você tapa as opções, você não consegue resolver. Porque você sabe se uma questão é verdadeira ou falsa assim. Tem o texto base, e aí tem lá o comando, e aí tem os distratores. Se você tapar os distratores, você precisa saber qual é a resposta do problema. Isso. Se você não sabe, se você precisa testar, é o problema. Isso é uma questão de verdadeiro ou falso. E sem contar que dá uma trabalheira danada. O cara tem que pegar lá. Aumenta na faixa de frequência média, aí o garoto tem que ir lá e ver. Bom, frequência média está indo Tem que achar a média. Hz. Aí depois tem que ler em cima e ver o que está acontecendo, entendeu? Eu acho também essa questão ruim por isso, porque ele tem que ficar testando para achar a resposta. Eu não gosto de questão desse tipo. Ela se encaixa naquela habilidade de identificar tabelas, né? E aí acaba virando um negócio meio bizarro, porque fica catando coisa sem sentido. Isso aí podia estar em qualquer disciplina, né?
Ele poderia resolver esse problema pedindo, por exemplo, em qual intervalo, em qual faixa de frequência acontece determinada coisa. Aham. Porque aí o aluno Resolvia. observa o gráfico e pronto, resolve o problema. Ele vai olhar, por exemplo, em qual intervalo você tem só redução lá da frequência, tipo de 50 a 100, alguma coisa desse tipo. Porque aí facilita, o cara não tem que ficar testando cada um deles, entendeu? E olha, e quando conversa com o aluno, ele vê ó, frequência aguda, frequência grave, média alta, média baixa. Isso confunde um pouco o aluno. Eu acho que não é tão claro isso. E se você reparar a escala embaixo, ela não é linear. É uma escala logarítmica, né? Ou seja, é mais uma dificuldade que o aluno tem. Então eu acho que essa questão é uma questão que tende a dificultar o aluno a chegar na resposta. O que o pessoal acha dessa questão aí, Alfredo? O Chucru falou que tá mó bosta, muito ruim também, ó. Chucru, abração, Chucru. Vamos dar uma passada para frente aqui, ó. Vou pular. Vamos lá. Show. Cara, isso é do Enem de 2009, né? Essa questão é do Enem 2009. Né? Para quem não lembra, é aquela que tem um astronauta que tem 500 mil apostilas, né, horrorosa, que fala que o astronauta diz assim, esse telescópio tem a massa grande, mas o peso é pequeno. E aí ele quer discutir isso, né? Se o peso é pequeno, se o peso não é pequeno. Só que eu até entendo que 2009, né, Sandrinha? Era aquele pessoal que estava começando a fazer questão, né? Não, e ainda tinha item antigo ainda no banco, né? Pois é, a coisa antiga, a coisa horrorosa. Mas ela é muito ruim, né, cara? Porque, primeiro, que ela já é excludente, né? Se justifica, não justifica, tu já eliminou metade. Já tinha que parar ali mesmo, né? Segundo... Não, e outra coisa, né? Vai lá. O que ele dá como resposta não tem nada a ver com o que o cara fala, né? Tipo assim, eu tento falar para os garotos, gente, olha só, a ISS tá, há 20 anos no espaço, a 400 km de altura, e a gravidade lá é quase 9, é 8,8, uma coisa assim. Então, assim, não é muito menor. Só que as pessoas não sabem nada disso, acham que a ISS está a 500 mil quilômetros, esse tipo de coisa. E aí fica com essa visão de que realmente o cara não tem peso, que ele flutua. Isso é interessante, mas a discussão não é essa. A discussão o telescópio foi inventado por Galileu. Porra, é muito ruim, cara. É muito ruim por vários motivos, eu concordo com você. Outra coisa, isso aí é o cara querendo os 200 merréis mole. Por quê? Quando ele coloca entre os distratores, se justifica e não se justifica, isso facilita ele criar os distratores. Com certeza, com certeza. É outra coisa, considerando o texto e as leis de Kepler, já ferrou tudo. Uma outra coisa ainda, que não era para ter passado. Essa imagem não era para estar aí, não precisa dessa imagem. É desnecessária, a imagem não faz nada. Pra caramba. Imagina rodar aí não sei quantos milhões de cópias dessa imagem aí, cara. Isso é um prejuízo danado, a gente está pagando imposto por isso. Então essa imagem, não tem necessidade dessa imagem estar aí. Eu sei que às vezes a gente gosta de colocar a imagem para enfeitar a questão, mas não deve fazer isso, a não ser quando a imagem tem um significado. E aqui não é o caso. No texto está tudo bem explicado. Ela fere muitos pontos, né, cara, da construção. Eu concordo com você. Se eu puder evitar de discutir essa questão em sala, eu evito, cara, porque de tanta raiva que eu fico dela. E assim, o ruim é que às vezes você encontra em apostila, o aluno traz para você a apostila do curso. Aí, como é que resolve isso? Eu falo, cara, isso aí não tem nada a ver, isso aí tá tudo errado. Mas aí prefere não acreditar, né? Concordo com você, muito ruim. Vai lá, próximo. Sim. Cara, essa aqui, para quem não sabe, é aquela do imã, né, que vai se movimentar, com o solenoide que se movimenta. A pergunta que eu faço é assim, o que o cara pensou quando bolou isso? O que ele queria que o aluno soubesse? Decorar para que lado vai a corrente? Cara, isso é a coisa mais inútil que tem. Eletromagnetismo cheio de coisa maneira, né, cheio de interação bacana, e o cara me pergunta isso, quer dizer, e ela é difícil de você, não sei se você faz de um jeito fácil, né, mas você tem que dar o sentido do desenho no teu quadro, né, e o cara entender qual é o lado que está rodando. É muito ruim para fazer, cara. É muito ruim. É muito ruim. Eu concordo com você. Ele perdeu a oportunidade de fazer um belo problema de indução, por exemplo. Uma situação 1 mostrando o ímã parado,
E aí, com a indicação do amperímetro zero, uma indicação 2, o ímã com velocidade, mostrando uma indicação no amperímetro, mudando a indicação do amperímetro. Tem várias outras maneiras muito mais criativas de você Pois trabalhar esse é. tema. Se o E a amperímetro outra vai para um lado e para questão, o outro, se o amperímetro fica parado, se ele. Porra, sim, muito melhor do que fica. Muito doido. e tem outra coisa. É uma questão também que você não resolve sem olhar o distrator, porque você tem mais de uma Aham. possibilidade. Pois Então, isso é é, um pois problema é. também. Ou Você seja, tem que você tem que achar o que pensar acontece e esse catar a exatamente. resposta. Tem outro Muito ruim. problema. Esse é o outro problema que eu acho dessa questão também. O cara foi lá, fez o desenho, mandou o desenho lá para o pessoal fazer, mas eu não gostei dessa questão também, não. Achei muito ruim. Desperdício. Um É. tema tão importante e bonito. Ó, e vamos encerrar com essa, ó. A balada que Cadê? vai gostar. Eita! Eu não sei porquê, mas eu tenho a impressão que essa questão entrou para fazer homenagem a um certo professor. Isso é do Enem 2018. É. Cara, outro dia eu tava conversando até com a balada, né? Eu também faço esse macete no Norte-Sul, a balada, mas mesmo assim é difícil pra caramba. Tu faz o N, faz o S, faz É. roda pra lá. Mas mesmo assim, mas voltando a essa questão. Eu acho que se você tiver tantas condições aqui que você pode mudar, que não vai dar nada disso. Se o seu Sim, ventilador for fraco, não anda. Se aquele negócio não for parabólico o suficiente, não anda. Se pô, o ventilador for forte pra cacete, anda pra qualquer lado. Entendeu? sim. Outra Exato, ali, coisa que eu o Felipe também. falando, acho que foi um festival de vídeo. Pois é, todo mundo fazendo. Mas é aquela É. história, você consegue fazer com que funcione, e se você quiser, você faz que não funcione também. Tudo é como Aham, você sim. ajeita as condições de contorno em volta ali, né? É O assim, problema é muito complicado. É. a grande falha que eu enxergo nesse problema aí, assim, é você contrariar uma ideia do aluno, né? Daquela história, pô, você ensina o cara cheio de condições fechadinhas e finitas, né? Ah, então, pô, se eu vou puxar meu cabelo, eu não vou subir, que é um sistema fechado, é força interna, não sei o quê. E aí tu expande isso para um modelo louco, cheio de variáveis, e quer que o garoto saiba o que vai acontecer, né? É. Ou seja, o basicão é o cara dizer que não vai andar, porque é sistema fechado, acabou. Mas não é. Eu lembro da Porque porrada comendo. qual é o sistema que ele está considerando aqui? O que a gente está considerando? É o É, carrinho, é o ventilador, a superfície parabólica, é a massa de ar que está nessa região, ou a massa de ar não entra? Tem uma série de possibilidades, que nem você falou. Nós fizemos uma atividade lá no Pedro II, muito legal. Depois eu vou ver se eu passo para você botar lá no canal também. é, É porque eu não sei se está aqui ou se está no computador de lá. A gente foi discutir esse problema e acabou que a gente aham, cismou, o pessoal do PIBID, de fazer uma atividade. Eu falei, beleza. Tem aqueles ventiladorzinhos de loja de R$1,99, aham, colocamos lá nos carrinhos, fazíamos lá e via o que ia acontecer. Quer dizer, a gente levou para o laboratório para discutir o que acontecia em cada situação. E aham, acontece que vira um caos gostoso. Caos gostoso por quê? Porque eles constroem o carrinho fica um pouco diferente, o resultado é diferente. E aham. Um realmente, anda, outro entendeu? não Então anda. depois, Um quando a gente anda mais, um anda menos. Pois é, e quando a gente vai discutir, o aluno, poxa, professor, olha só, a gente teve essa trabalheira toda, a gente não chegou efetivamente a uma conclusão, tem uma série de variáveis aqui, como é que o cara quer que a gente saiba isso e acerte? E eu não É. concordo com o gabarito, porque eu fiz e não deu isso. Eu falei, pois é, exatamente isso. Ou seja, é uma Pois é, questão extremamente polêmica. ele deixa muito aberto para o que ele quer como resposta. Você tem muito, como você Sim, falou, você tem muitas respostas. Se você trocar variáveis ali, o negócio pode não dar é. nada disso, pode ser que não ande ninguém. Muito Sim, bizarro. claro, verdade. Concordo, muito ruim. O pessoal também Sandrinho, não olha, deve gostar muito dessa, não. ó, o pessoal tá botando aqui que ó, a balada falou que só marca errada. É. Boa, boa. Sandrinho, era isso que eu tinha preparado pra gente. A gente tá falando já quase uma hora aqui. Gostou do Rapaz, bate-papo? maravilhoso. Muito bom, muito gostoso. Espero que o pessoal tenha gostado também, cara. Foi muito Porque bom às te vezes é ver. ruim, a gente fica discutindo com aluno as questões, é bom discutir assim com os outros professores também, né? E ver a opinião dos outros. Se é só a gente que acha coisa maluca, né? É Só a verdade. gente que acha Eu uma tenho. questão horrorosa. É, Ah, é uma pena realmente, porque às vezes, né? Eu no geral,
eu tenho uma tendência, tipo assim, 15 questões, acaba que eu até gosto de mais da metade normalmente, né? Aham, Agora, tem algumas coisas que me incomodam muito. Essa matematização no Enem me incomoda um pouco, né? Essa aham. falta de cuidado em relação a botar questão que o aluno tem que ficar procurando. Isso é uma coisa que me incomoda. Mas Ó, vamos ver como é que vai ficar daí para frente, né? ó, o Chucru sugeriu a gente fazer no próximo as mais fáceis e as mais difíceis. Ah, legal, legal. Pô, mas Chucru, as mais difíceis vão ser essas que tem conta pra caramba. Pra mim são as mais difíceis. É Eu não verdade, é vejo, verdade. eu não consigo ver assim, o nível de dificuldade deles é sempre assim, é fazer um desenho que não faz muito sentido, ou uma conta pra caramba que não serve pra nada, né? É, Sei lá, sei lá. Por exemplo, é isso. uma das questões de maior índice de erro, né? Até o Christian sabe disso, o Christian, se estiver vendo aí, vai lembrar disso. Uma das questões de maior índice de erro, se não o maior índice, é aquela do cara subir no plano inclinado, que ele pergunta para Aham, onde está o atrito, é. né? Para onde fica a força de atrito, que está para frente, né, tal, e não para trás. Sim, Quer dizer, a gente sempre fala isso, lá na pós do aula eu falo isso, quando eu falo a minha cadeira lá de tópicos, eu falo. Você vê claramente nessa questão que o professor está ensinando errado, né? Porque é. o cara fala que o atrito é contrário ao movimento, atrito é contrário ao movimento, atrito é contrário ao movimento. E o moleque fica com isso na Sim. cabeça. E não contrário É, ao lógico, é. deslizamento, tendência do deslizamento. Ele fica com isso na cabeça e você não consegue mais tirar. Isso é uma questão difícil. É uma questão É difícil, mas verdade. a culpa é do aluno e a nossa também, né? É. Sim, Nossa é. também. Até porque quando chega no dia seguinte, né? Às vezes você vai discutir, aí o aluno vem, né? Às vezes até um bom aluno, né? Ô, Sandro, não tem nada errado no Enem, não? Aquela questão do plano inclinado, aquilo lá tá errado. O cara falou que o atrito tá para frente, É. né? Aham. É, Maneiro, é, maneiro, muito bom. a história, a Balada falou aí também do tijolo que caiu na cabeça no ano passado. Sim, Do sim. tijolo que caiu. Que também tá ruim, cara. O negócio ele pede a força impulsora, um negócio assim. É, Aí desconsidera o peso, né? Quer dizer, o cara cai, mas não tem peso mais. É bem ruim também. é a utilização de um termo que não está sendo mais usado, não é mais comum É, isso, né? É que tem nem muito. impulsão, né? Se você pega o. Como é que é o nome? Maia, pega o Maia. Você pega o Maia e pega O também aquele antigo, outro, esqueci o Ramalho, nome agora. Não, Ramalho Dalton, não. Dalton, Dalton Dalton, Gonçalves. né? Eu tenho, Eu eu gosto tenho muito, Dalton Gonçalves. eu também tenho. Eu gosto muito de usar na aula, sabe o quê? Ah, Provocação. Lembra que ele usava provocação? Ele botava assim, provocação, aí é. botava a pergunta. Eu uso isso nas minhas aulas, aí eu sempre lembro do Dalton. Gente, agora vai uma Tem, provocação. tem umas coisas clássicas assim, né? É, o livro também aquele da maçã, do Moisés também, que é todo Sim, escrito à mão, lindo, né? Aí eu falo, pô, essa letra é linda, não sei o quê, mas ele escreve através com Z, ele faz uma parada assim, bizarra, não mora lá. muito bom, Você muito nem, bom. nem se tocou, né, na hora, mas o texto é tão bonito. Mas É eu verdade. acho que a gente pode pensar uma próxima. A gente, ó, vamos ver o negócio da discussão que você falou do Google Meet, de repente, na semana que vem. Aí combina com Legal, essa legal. cabeçada toda aí. Porque aí o pessoal pode entrar e a gente pode fazer uma interação maior com a É, galera. pode botar Porque a aí, questão para ver, aí a gente sai isso. caindo na porrada, todo mundo. Boa, boa, acho beleza. Aí eu passo o link para você, e aí você pode divulgar o link e aí o pessoal entra. Eu acho que dá para entrar um número grande, 200 e poucas Acho que são pessoas, dá para todo mundo. 250. Pois Eu é, então, dá topo, para ficar de vambora. boa. É Beleza. E aí só durante a marcar, semana a gente só marcar uma combina. hora acessível. Marcar uma hora acessível para todo mundo, a gente vai. Perfeito. Maravilhoso. Valeu? Bom te ver, Valeu, Alfredo. Sandrinho. Beijo, Muito gente. bom estar aqui. Beijo, Obrigado para quem valeu. ficou aí, ó. Vou passar o link depois, a Baladinha, Chucru, Christian, Mesian. Aproveita Valeu, para ver se assistiu alguma coisa. Valeu, gente. Beijo. valeu.